Bom dia, a graça e a paz do Senhor a todos. Nesta semana nós vamos estudar a lição 1 do livro de Jó e como nossa sexta devocional da nossa classe de estudos bíblicos, o tema tratado é a realidade da injustiça e da iniquidade da terra. Nós temos, o texto base da nossa lição em 2 Timóteo 3,16, que quem puder me acompanhar, abra sua Bíblia, que diz assim: toda escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Temos também outros textos básicos que se encontram lá em Ezequiel, que está localizado lá no capítulo 14, e são os versos 14, 19 e 20. Esse texto me chamou muita atenção, então também quem puder acompanhar pela sua Bíblia, vamos lá, que diz assim, o 14 diz assim: ainda que tivessem no meio delas esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. O 19 diz assim: ou se eu enviar peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Esses são o versículo 19 e 20, tá, gente? E temos também Tiago 5, capítulo 5, versículo 11, que diz: eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Nós vamos tratar esse livro que é riquíssimo, em conhecimento, em revelação. Eu acho que esse livro vai ser nas nossas vidas como cristão um divisor de águas para muita coisa, porque a gente sabe que nós estamos fadados a viver momentos de sofrimentos e momentos de angústia enquanto estivemos aqui neste mundo, porque o nosso Senhor Jesus nos disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E trazendo para dentro desse contexto, não é diferente, entendeu? Só que como o nosso tema tratado é a realidade da injustiça e da iniquidade na terra, a gente trazendo para dentro desses textos base, a gente vê nitidamente que a iniquidade e a injustiça na terra tem se multiplicado. E a gente traz, para dentro desse texto, essa revelação que Deus fez ao profeta Ezequiel, porque naquela época a justiça e os castigos de Deus estavam sobre aquele povo. Então ele compara, ele diz, olha, por conta da justiça de Noé, não é isso? Noé, Jó e Daniel. Ele traz exemplos desses homens que foram exemplos de justos, homens justos que viveram na terra. Então a gente vê a iniquidade, a gente vê o pecado, a gente vê tanta coisa ruim acontecendo na terra e muitas vezes a gente diz, meu Deus, onde está Deus? Será que Deus não está vendo isso? Mas muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, é justamente por conta disso. Porque Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Desculpa. Ele também é justiça. Então a gente vê que a iniquidade tem se multiplicado ferozmente. Nós temos vários exemplos que as pessoas estão profanando o nome de Deus. Essa nova geração é uma geração que poucos
né? A gente como igreja, a gente sabe que poucos estão buscando corrigir os seus caminhos, abrir mão de uma vida de pecado, buscar uma vida justa na presença de Deus. Então Deus, ele, de lá do trono dele, ele sem dúvida ele se ira ao ver como tem se multiplicado a iniquidade aqui na terra. Então, trazendo para dentro desse tema, que nós possamos tirar desse livro que nós vamos estudar essa semana, a partir dessas semanas, que é o livro de Jó, que nós possamos tirar Jó como exemplo. Exemplo de perseverança, exemplo de fé, né? Exemplo de um homem justo. No começo do livro, ele traz nitidamente, né, o diálogo que Deus teve com Satanás. Satanás foi até Deus, né? E Deus diz assim a ele: de onde vem Satanás? Ele diz, né, de rodear a terra. E Deus indaga a ele: tu tem visto lá meu servo Jó, um homem íntegro, um homem reto, um homem justo? Aí Satanás vai e diz a Deus: também com tudo que tu deste a ele, deixa-me tocar em tudo que ele tem e eu quero ver se ele ainda continua te adorando. Eu estou dizendo com as minhas palavras, tá, gente? Então, Deus permitiu, mas mesmo Jó passando por todas aquelas situações, Jó perseverou. Jó não negou a sua fé. Jó foi um exemplo de homem justo e reto. Então, que nós venhamos buscar cada vez mais ser justo, porque Deus, ele é justo, ele é amor, mas ele é justiça. Então, muitas vezes, a gente passa por sofrimentos e pergunta: meu Deus, mas por que tanto sofrimento, tanta coisa? Às vezes, a gente sabe que o sol, ele nasce para todos, para os justos e para os injustos. Então, por conta da iniquidade, do pecado, né, a gente está vendo o mundo como é que está, ninguém quer mais saber de Deus. Então, sem sombra de dúvida, quando a ira de Deus pesa sobre a terra, todos nós sentiremos esse impacto. Muitas vezes a gente vê, né, reportagens que a gente fica: meu Deus, por que isso, Senhor? Por que tanto sofrimento? Mas é justamente isso. Então, que nós possamos ter um aprendizado vindo do céu. Eu não tenho dúvida que esse livro vai ser um divisor de água nas nossas vidas como cristãos. Entendeu? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e Deus abençoe cada um de nós.